Programa não recomendado para menores de 10 anos. Você que acompanha o programa Mais Saúde todos os dias nesse horário maravilhoso, né? 11h47 às 11h57, antes da missa do meio-dia. Então, a audiência é maravilhosa e nós pegamos as nossas queridas telespectadoras, né? Ou ouvintes, dependendo, que estão fazendo almoço nas suas cozinhas. Você já reparou se tem formiga por lá? Porque é difícil de ver, viu? Agora, nós estamos com a doutora Lúcia Schuller, que no programa passado, convido você aí no Canção Nova Play, resgatar esse programa, assistir e divulgar, que são informações fantásticas. Ela falou como que foi a entrada dela, vamos dizer, no mundo da ciência com as formigas. E ela fez um estudo piloto que deu super certo para ser o início da tese de mestrado dela sobre formigas na área justamente de alimentação e nutrição. E aí, Lúcia, como é que foi tudo isso? Então, aí eu discuti com a minha orientadora, ela falou assim, bom, qual é o risco maior de bactéria na área de alimentação e nutrição? Então, vamos ver só as enterobactérias, porque se a gente fosse ampliar muito, o trabalho ia ficar enorme e não ia cumprir o objetivo, porque o objetivo era levantar os riscos de uma área de alimentação, de preparo de alimentos, de distribuição de alimentos, né, e armazenamento. E aí nós escolhemos os vários meios de cultura específicos. Então, quando eu dispunha as placas no local que ia ser investigado, e deixava lá as formigas transitarem. Depois de umas 2 horas, mais ou menos, eu fechava os buraquinhos, geralmente com vela, né? Vela mole. Cera. E levava para a estufa. Eu deixava 2 dias na estufa. Depois desses 2 dias, a gente abria as placas, no bico de Bunsen, e aí começava a separar, porque surgia muita bactéria diferente, né? Então a gente começava a separar essas bactérias, dispondo nos meios de cultura que a gente queria observar. Então a gente fazia Seleção. A distribuição. Uhum. E aí nós começamos a ver que realmente a quantidade e variedade das enterobactérias era muito grande. Quer explicar um pouquinho o que são as enterobactérias? Então, são bactérias que vivem no intestino, né? Outras que vivem em outros ambientes, mas que a gente leva para o intestino e acaba gerando como é que fala? A infecção, né? E esse era porque a gente queria entender se a formiga tinha o mesmo papel do manipulador. Que a questão do manipulador é principalmente dos Staphylococcus, né? Uhum. E a gente acabou achando Staphylococcus aureus na pesquisa. Nas formigas. Não foi nem outro gênero, outra espécie de Staphylococcus. Foi o aureus mesmo, justamente. né? E isso chamou muito a nossa atenção, além da Escherichia coli, que a gente encontrou também bastante. A Escherichia coli, ela merece aqui uma parte, né? Ela tem um mínimo que é tolerado na investigação se uma água ou algo está contaminado com ela, porque ela é presença de coliformes fecais, né? Fecais, exatamente. E essa presença de coliformes fecais, nós cruzamos essa informação com os locais onde a gente encontrou, porque a gente também colocou placa no banheiro.
E o brasileiro, ele tem um hábito, é engraçado, foi uma coisa assim que eu aprendi aqui em São Paulo, porque eu sou do Rio, e a gente nunca jogava papel higiênico usado, principalmente com o resto de fezes, em cestinho. Isso não existia no Rio. Você jogava no vaso sanitário e ia embora. E cá para nós é o jeito certo, porque o papel, gente, o papel, ele é preparado para isso. Tudo é feito para isso, para que você jogue o papel no vaso sanitário e puxa a descarga. E o papel absorve muito esse resíduo, né? Mesmo que você use um lencinho depois e tudo, você vê que mesmo depois da evacuação, você precisa salientar essa higiene, exato, porque o material fica ali, exato, presente no corpo, né? Exato. Então, e aí a gente começou a ligar os pontos, né? Bom, formiga está trazendo coliforme fecal para a área de alimento, por quê? Aí nós fomos ver que ela transitava no banheiro, nos vestiários, porque a gente trabalhou com um restaurante de grande porte, né? Então ela entrava nos vestiários, ia lá nos cestinhos, onde estava o papel usado, e ela captava aquilo e depois ela ia passear em todos os outros locais, porque aquilo também era um atrativo para ela em termos de alimentação. E muitas vezes a colônia de formiga ficava dentro do banheiro, porque o rejunte estava meio quebrado, ela entrava ali no meio do rejunte e fazia o cantinho dela ali. Uhum. Você sabe que eu fiz uma obra no prédio, no nosso prédio, não tem muito tempo. Retiramos todos os azulejos antigos e colocamos azulejos novos num padrão melhor. O que eu observei, né? Quando você remove, porque o nosso prédio foi montado em 77, quando a gente inaugurou, né? Naquela época, como é que você colocava o azulejo? Você pegava um tanto de massa, o pedreiro, né? Colocava no meio do azulejo e fazia assim. Não usava aquele pente que se usa hoje para distribuir uniformemente a cola, né? Então, ia formando uns vazios. Juntava 4 azulejos, com massa só no meio, colava, mas ficava aquele espaço. E ali que elas ficavam. Que danadas. Então, isso eu vi, eu sabia do fato, mas retirando os azulejos ficou mais evidente, né? Então, isso aumentou a nossa preocupação com relação ao papel da formiga como agente contaminante. Exato. E isso nós estamos falando de uma tese de mestrado que foi feita num restaurante de grande porte, com toda a segurança que normalmente esses ambientes têm. Nossa, eles têm um monte de antibacteriano e água sanitária e sabão e mais não sei o que lá. Mas a gente está falando de um bicho que tem, às vezes, menos de 1 milímetro. É um bicho muito pequeno. E se você não for aos detalhes para evitar que esse bicho fique no seu ambiente, você não vai resolver, porque o bicho vai estar sempre ali. Conclusão. Temos que tomar muito cuidado, mas tem como nós observarmos se a nossa cozinha está tendo esses visitantes intrusos? É fácil observar, né? Você faz um bolo, coloca um pedaço de bolo em cima da pia, vem aquele monte de formiga. Ai, gente. Você já se liga que claro, o problema está instalado, né? Isso. E aí, para você fazer o controle, eu acho que é trabalho e assunto para um outro programa. Sim, para o próximo, para amanhã. Para a gente conversar. Com certeza, você deve estar curiosíssima. Você que está na cozinha agora, cozinhando para sua família, será que você encontrou uma formiga? Será que de vez em quando, não é aquela situação que tem que colocar determinados alimentos? Como o pessoal no Rio fazia? Porque no Rio tem muita formiga. Eu lembro quando eu tinha formiga. Ah, não.
eu era garota, tinha apartamento no Rio de Janeiro, tinha que colocar na geladeira as coisas não com tampa só, com água em volta, umas coisas assim. Eu lembro disso, tô lembrando agora, Lúcia, me resgatou uma memória aqui. Então isso é uma realidade que está no dia a dia, né? Então vamos tomar cuidado, porque vamos conversando com a doutora Lúcia, ver o que pode trazer de perigo esse tipo de contaminação, porque é o que eu digo. Hoje está todo mundo com o sistema imunológico muito... Baleado. Ai, adorei, baleado, é isso aí. Tá, assim, terrível. Então, aquela história também da contaminação alimentar que vai chegando fim de ano, eu já falo, pelo amor de Deus, essa ceia, eu sempre mando peço pro professor Enio vir contar, né? Então, aquela ceia que já vai ficando desde a hora do almoço posta na mesa, né? E no final vem gente em casa, vem no começo da noite, depois mais tarde, aí meia-noite, e de todo o pessoal que passou, ficou doente, e aí todo mundo fala, mas não foi da comida, porque todos nós comemos e só você ficou doente. Foi a comida, sim, só Claro. que o sistema imunológico daquela pessoa estava mais debilitado. Mas isso também é pauta para outro programa. Gente, um beijo e até amanhã. E continuem ligadinhos que vocês vão adorar a pauta dessa semana.